A Ponte Preta abre então aí a semana mais decisiva do clube na temporada, sem dúvida alguma, né? Conquistou o acesso na quarta rodada no duelo contra o Náutico e agora, contra o maior rival, busca esta vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro. A conta para a Ponte é muito simples, precisa vencer ou empatar com o rival, que estará garantida na decisão da Série C. Mas se perder por qualquer resultado, o Guarani sobe e ainda avança e consegue essa vaga na final do campeonato. Então é uma semana muito importante para o elenco da Ponte, que poderia ter conquistado já essa vaga na decisão na última rodada contra o Brusque. Se empatasse, né, mas acabou perdendo aí, o técnico Marcelo Fernandes optou por levar um time praticamente inteiro reserva e a Macaca acabou desperdiçando essa oportunidade de já garantir a vaga na final da Série C. Hoje, aqui no CT do Jardim Eulina, quem falou com a imprensa foi o zagueiro Anderson. Ele que foi justamente um dos únicos titulares que o técnico levou a campo lá na partida em Brusque. Ele comentou aí sobre esse deslize da Macaca no estádio Augusto Bauer, que também é um gramado sintético. Foi uma estratégia do professor, né, com a sua comissão. A gente sabia que o jogo lá era muito difícil, é um campo que a gente não está acostumado a jogar, mas o professor fez as suas escolhas, né? Não conseguimos vencer, mas independente da derrota, a gente fez um grande jogo, tivemos a oportunidade sim de empatar o jogo, mas agora é bola para frente, né? Temos que pensar agora no arquival, que é um jogo muito difícil dentro da nossa casa, mas eu tenho certeza que com a força da gente, do nosso torcedor, a gente pode buscar um resultado positivo. Bom, fora das quatro linhas, sobre salários, a situação continua a mesma. O presidente Marco Antônio Ebelim segue buscando aí desbloquear as contas na justiça para pagar parte dos vencimentos aos jogadores, pelo menos até o derby. Grande parte do bicho prometido aí durante a Série C já foi paga ao elenco e o presidente também, em entrevista à Rádio Bandeirantes, confirmou que em caso de vitória no derby, claro que terá uma premiação extra aí também para os jogadores. É claro que o bicho é uma motivação a mais, mas somente o clássico, somente o derby campineiro já é uma motivação suficiente para o elenco da Ponte entrar em campo e buscar a vitória que, claro, coloca a Macaca na grande final da Série C. A ansiedade vem, a expectativa ela é gigantesca, né? A gente sabe que um clássico ele resolve muita coisa. A gente sabe da grande rivalidade que é, a gente sabe do peso das duas camisas, mas a gente tem que defender o nosso ponto cada dia, né, que está em jogo, a todo dia, toda semana. Temos que trabalhar forte, como todos os dias. Então a gente sabe que há uma expectativa, mas quando chega dentro de campo a gente tem que concentrar bastante para que a gente faz durante a semana, para que a gente possa colocar em prática e, se Deus permitir, buscar o resultado positivo e a nossa grande vaga na final. E claro que um clássico desse tamanho também pede casa cheia. E o torcedor da Ponte provou isso já no último derby da primeira fase, né, no Moisés Lucarelli, quando 14 mil torcedores compareceram ao Majestoso. E dessa vez não vai ser diferente. A Ponte divulgou ontem à noite mais de 14 mil ingressos vendidos para o clássico deste sábado. Vai bater o recorde de público da temporada, isso é um fato. E aí, com todos os setores esgotados, em um dia de bilheterias abertas, a Ponte precisou abrir aí uma carga extra, né? Mais 2 mil ingressos para o setor sul, que é justamente o setor da torcida visitante. Mas como não tem torcida visitante no Clássico Campineiro, a Ponte acabou abrindo aí mais 2 mil ingressos, que também não devem durar muito tempo, devem esgotar entre hoje, no máximo amanhã, já que as bilheterias ficam abertas, se tiver ingressos, até sexta-feira. Quem falou com a gente aqui também no CT do Jardim Eulina foi o lateral esquerdo Arthur, que cumpriu suspensão na última rodada e volta para o Clássico. Ele, claro, destacou a importância da torcida da Ponte para este duelo aí também durante toda a temporada. Nosso torcedor é sempre fundamental, né? A gente sabe que o Majestoso vai estar lotado, deu carga extra já de ingresso, porque já lotaram as outras partes da arquibancada. E, cara, se tratando dessa pressão, essa pressão é muito boa. A gente está acostumado, a gente gosta, nós jogadores, a gente fala entre a gente que é uma semana que a gente tem que fazer muito focado, que a gente sabe que o nosso torcedor vai cobrar da gente para a gente fazer um bom jogo. Mas pode ter certeza que se tratando de raça, vontade, a gente vai fazer nosso melhor para poder buscar sim essa vitória, que para nós é de suma importância, claro, sempre respeitando nosso adversário, nosso rival, mas a gente tem que entrar dentro de campo focado, sabendo que o nosso torcedor quer o nosso melhor, a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo para isso. Batistão, então para finalizar falando aí sobre as dúvidas do técnico Marcelo Fernandes para a partida de sábado, né, o atacante Gé com uma lesão de grau 1 na coxa é dúvida ainda, tá? O presidente Marco Antônio Ebelim confirmou que ele jogaria, que teve uma conversa com o atacante, enfim, mas ele ainda é dúvida
partida. Se ele jogar, se ele aparecer, deve ser no banco de reservas e seria, claro, uma recuperação surpreendente do jogador até o próximo sábado. Se já é dúvida, Léo Oliveira tem mais probabilidade de voltar, pelo menos também no banco de reservas. Ele também teve um problema na coxa antes da partida contra o Brusque, não viajou com a delegação, ele estava até cotado para estar na equipe titular, mas pode aparecer aí novamente na lista de relacionados para o clássico de sábado. Tirando isso, claro que o técnico Marcelo Fernandes deve levar a campo aquela equipe que fez muito sucesso durante o quadrangular final, que conquistou acesso com 2 rodadas de antecedência. Clássico Derby 212, que terá transmissão na tela da Band. Ponte Preta e Guarani, sábado, às 5 horas da tarde. Volto com você, Batista. É isso aí, Vinícius. 5 da tarde, a transmissão começa às 4, tá? Esparrama aí a notícia, coloque nos grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Às 4, nosso pré-jogo. E às 5, a bola rola. Parabéns à direção da Ponte que permitiu a ida dos jornalistas para fazer entrevistas. Claro, né? Você viu ali uma movimentação, não tem... antigamente o repórter podia acompanhar o treinamento a pronto, o coletivo, né? Hoje acho que nem coletivo tem mais. Isso aí foi uma outra época que não voltará nunca mais. Mas pelo menos deu para observar ali a movimentação e também para fazer perguntas ao Arthur, que cumpriu suspensão na última partida contra o Brusque e retorna ao time da Macaca. Não machucou ninguém, não desgastou ninguém, dar a entrevista. Primeiro que não é isso que ganha ou perde jogo, né? Deixar de dar entrevista. E segundo, que é o contato através dos veículos de comunicação do jogador com a sua torcida, que é a razão de ser de todo clube de futebol, especialmente clube de massa. Então, evitar que o jogador fale com a torcida, porque esconde o time, porque não deixa o repórter comparecer para fazer pergunta, me parece uma coisa pouco inteligente. Porque se tem uma coisa que pode ajudar é a movimentação, é trazer o torcedor junto, imbuído do melhor propósito. E não é afastando o jogador, evitando a entrevista que isso vai acontecer. Então a Ponte, nesse aspecto, está de parabéns. Abriu aí para entrevistas para os jornalistas. Bom, com relação ao time, muito vai se falar, né, de que o técnico vai esconder o time. E é assim mesmo, o derby ele tem esse tipo de procedimento. Agora, no caso da Ponte, não tem muita coisa para esconder também, não é? Só tem um detalhe importante. Eu não estou falando que o Gé, e nem estou colocando isso, que ele é o Luiz Fabiano. Não é isso que eu estou dizendo. Só que não existe um jogador de característica igual ao Gé no elenco. Então, se ele não jogar, taticamente a arrumação do time muda. Então faz diferença sim, com toda certeza. Primeiro pelo jogador que ele é, e segundo porque a Ponte não tem substituto à altura, e nem por característica. Então no caso do Léo Oliveira no meio campo, já é muito parecido o futebol do substituto, provavelmente o Lucas Cândido, não sei nem se pode jogar, nem se o Léo vai jogar, nem se o Gé vai jogar, mas que muda, não é? Muda. Então, agora esconder, Batista, eu estou com você nessa. Se a dúvida fosse de cá joga ou não, aí tudo bem. Mas com todo respeito a todos os jogadores, se jogar um ou jogar outro, muda muita pouca coisa. Eu quero ouvir o Gleger, mas antes, o Breno, a lesão do Gé, grau 1. Lesão de grau 1, 10, 12 dias. Máximo, né? 15. Máximo 15 dias. Máximo 15. Quanto tempo faz que o Gé está parado contundido? Ele está parado desde o jogo contra o Náutico, né? Não no sábado passado, no outro sábado. Vai completar 2 semanas neste sábado. A gente não sabe quando efetivamente ele se machucou. Se foi na quinta ou na sexta, antecedendo o jogo diante da equipe do Náutico. Mas pelo que a gente tem de informação, no momento do aquecimento, antes do jogo contra o Náutico, ele sentiu. Naquela oportunidade, o treinador Marcelo Fernandes optou
optou por colocar um volante. Eu acho que ele fez uma escolha errada naquele dia. E o Gé, se não jogar, é claro que faz muita falta. Para mim, mesmo com o Toró jogando muito bem, ele é o principal atacante da Ponte Preta. Agora, o Greg, o Breno fez uma colocação pontual, né? Não teve o Gé contra o Náutico, colocou o Rodrigo Souza. Só que a Ponte entra em campo classificada, correto? Já com acesso. Já com acesso e classificada. Sim. Para a final. Porque o empate dá a classificação para a Ponte. Já dá a classificação, exatamente. Você não acha que ele vai fazer isso? Ou seja, se não tiver o Gé, repete aquilo que ele fez contra o Náutico. Coloca o Rodrigo Souza, que é uma espécie meio que de zagueiro disfarçado, não é? Ele dá uma proteção ali na cabeça da área. É uma condição interessante. Agora, tem também essa situação do Léo Oliveira, né? Se o Léo Oliveira joga, e aí ele mantém o mesmo padrão, coloca mais um homem ali para ajudar na marcação, faz um losango de meio de campo, né? Com 3 volantes e o Elvis à frente. Seria legal, seria interessante, né? Mas o Batista, conhecendo o derby, e o Gé, você se lembra, né? A gente lembra disso, estava fazendo o jogo aqui. Nós chegamos aqui no estúdio da Bandeirantes, saiu a escalação, o Gé estava escalado, né? De repente vem lá, estava no vestiário, teve aquele pré-aquecimento, e realmente isso tem, tá? O pessoal se dá um pré-aquecimento dentro do vestiário para preparar a musculatura e vai para o campo para finalizar. Isso acontece. Ele sentiu lá. E aí vem a informação que é grau 1. Agora, grau 1 é o mínimo, né, da lesão. Pode ser também uma contratura. E a contratura aí dá o prazo, porque ele sente o incômodo, se for vai estourar. Então segura, né? Anuncia grau 1 e tal, pode ser. E aí vem a semana decisiva, que é a semana do jogo mais importante para os times. O Gé ainda, não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Se o Gé tiver minimamente uma condição, ele vai para o jogo e aí... se ele não estiver treinando... Então, Batista, mas como você estava falando agora? Você estava falando agora. Você estava falando agora que a gente não tem informação. A gente tem informação, tal. Os caras podem, vamos esconder que o Gé está treinando e está pronto. O Vinícius Sabac esteve lá. Certo. Léo Oliveira e o Gé não estavam no CT. Então, e aí o Léo Oliveira pode ser que jogue e o Gé não. É a semana decisiva, Batista. Não sei, tá? Não sei, pode ser que não jogue nenhum dos dois. Mas, pra mim, conhecendo os bastidores de um jogo como esse, eu não acredito em nada do que vem de ambos os lados, tá? De ambos os lados. Pra chegar e tentar surpreendê-la na hora. Mas aí, não pode, o Gé realmente não pode. Aí, pra mim, seria uma boa alternativa, como disse o Breno, o Rodrigo, pra fechar um pouco mais o meio de campo. A Ponte precisa apenas do empate pra ir pra classificação, tá tudo certo. Ô, Breno, dá uma atualizada pra gente com relação a ingressos que já foram vendidos para o Derby 212. A Ponte anunciou ontem que mais de 14 mil ingressos foram vendidos. O torcedor pode comprar ingressos pela internet, pode comprar ingresso nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli até às 19 horas. E a Ponte abriu uma carga de mais 2 mil ingressos para o setor visitante. Como não tem torcida adversária, o Derby é com torcida única. E qual que é a expectativa? De mais de 16 mil torcedores para o sábado às 5 da tarde. A expectativa é que chegue até os 17 mil, que é a capacidade total do estádio Moisés Lucarelli, e que seja o maior público do ano no Majestoso. É claro, o torcedor da Ponte empurrando o time, que o principal objetivo da Ponte é chegar na final da Série C do Brasileiro. E é claro, o torcedor quer aquele gostinho de tentar eliminar o Guarani também, que o Guarani permaneça na Série C. É o principal objetivo do torcedor no sábado. A gente sabe a rivalidade que tem Guarani, Ponte Preta, Ponte Guarani, Batista.